Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma das perguntas que eu venho recebendo no Instagram e também aqui nos comentários do YouTube, que é quais são os contras e os prós de estar morando aqui na Holanda. Vale a pena? Conta aí pra gente. A gente separou aqui alguns prós e alguns contras e a gente vai falar para vocês. É importante ressaltar que isso é a nossa opinião. Pode ser que algum fator que a gente coloque como pró aqui para você seja ruim, ou pode ser que algum fator que a gente coloque como contra para você não mude nada. Então, cada um tem que analisar a sua realidade e ver se vale a pena ou não. E sem esconder o jogo. O que for bom pra gente, a gente vai falar que é bom. O que for ruim pra gente, a gente vai falar que é ruim. E aí você consegue tomar a sua decisão. E se você estiver pesquisando para vir morar para cá, seja para trabalhar, estudar ou por qualquer outra coisa, vai te ajudar na sua definição. O primeiro pró é a qualidade de vida elevada. A Holanda é conhecida por ter um dos melhores padrões de vida do mundo. Aqui você vai se sentir muito seguro andar na rua, mesmo sendo meia-noite, sozinha. Eu não tenho medo assim de estar saindo de casa enquanto ainda está noite. Os serviços públicos aqui são muito eficientes, a expectativa de vida aqui é alta, a educação pública também é de muita qualidade. Então a gente vê esse ponto como algo muito forte e importante para estar determinando aonde morar. Então a gente pode considerar que aqui tem uma qualidade de vida muito alta. O segundo ponto é um ambiente cultural extremamente diverso. Aqui na Holanda você vai encontrar pessoas de todo lugar do mundo, principalmente nas principais regiões, como Rotterdam, Amsterdã, Utrecht e Den Haag. Você vai ver diversas pessoas totalmente diferentes uma da outra, você vai ver culturas diferentes, você vai ver línguas diferentes, comidas diferentes também. Então, para a gente é um fator muito positivo, porque estando na Holanda, que é um dos hubs principais da Europa, daqui você consegue ir para qualquer lugar do mundo com muita facilidade, você consegue ter acesso a diversas culturas diferentes. Isso agrega muito, isso faz com que a gente aprenda coisas novas todos os dias, isso faz com que a gente não se sinta o estranho fora do ninho, porque todo mundo aqui é diferente de alguma forma. Então é bem legal essa cultura e essa diversidade que a gente consegue encontrar aqui nos Países Baixos. Terceiro ponto são ciclovias bem desenvolvidas. A Holanda é um país muito plano, então você consegue sair de um ponto para outro de maneira muito tranquila na bicicleta. Então aqui eu vou para o trabalho, a gente vai para a igreja, a gente vai para qualquer lugar. Vai se encontrar com os amigos no restaurante. Pegamos a nossa bike, seja com frio mesmo, mas nós vamos. E é muito simples, é uma forma de você economizar nos transportes públicos e também uma forma de estar fazendo exercício. Então vale muito a pena e você consegue andar por todo o país na ciclovia. E é bem legal saber que você consegue ir para outras cidades de bicicleta. Eu não recomendaria alguém sair de Rotterdam e ir para Amsterdã de bicicleta, mesmo sendo só 30 minutos de carro, porque deve cansar bastante, mas se você quiser, você consegue. O quarto ponto é a excelente economia. A Holanda tem uma das economias mais fortes da Europa. Você sabe que a zona do euro é uma zona economicamente muito forte. E mesmo dentro da zona do euro, você tem países com mais poderes aquisitivos e países com menos poderes aquisitivos. E a Holanda está entre os top. Isso é muito interessante, porque isso faz com que os nossos salários sejam maiores, consequentemente o custo de vida também é maior, mas mesmo assim, quando a gente vai viajar para outros países ou quando você compara a força econômica da Holanda com outros países, o nosso poder de compra é maior. Você pode ir viajar, por exemplo, ganhando em euro aqui na Holanda e você vai achar que está barato as coisas em outros países, porque talvez os custos de vida sejam menores lá. Isso é muito legal também no sentido de inflação, porque você tem uma economia muito forte, e no sentido de emprego, porque aqui você tem grandes multinacionais, você tem muitas oportunidades de emprego, muitas ofertas diferentes, então ajuda bastante. E o quinto ponto é a regra dos 30%, que é a isenção fiscal. E para isso eu vou deixar o Lucas explicar um pouquinho, porque ele se aplica nessa regra e eu já não me aplico. Então, quando você é um profissional que vem trabalhar na Holanda, quando alguma empresa holandesa te contrata e você originalmente está trabalhando num país que não é a Holanda, você pode se aplicar a regra dos 30%. E aí o que é isso? Você recebe incentivo fiscal para pagar menos impostos. Então você paga 30% a menos de imposto do que um holandês normal paga. Aqui na Holanda a carga tributária é muito alta. Então a última alíquota de imposto de renda chega a 50%, que é extremamente alto. Mas se você tem o 30%, você pode pagar menos impostos durante 5 anos, que é um grande diferencial e te ajuda muito a ter dinheiro e aí usar esse dinheiro para fazer diversas outras coisas. Eu uso para sustentar a Júlia. Agora vamos falar dos
contras, porque não existe país perfeito, gente. A vida não é um morango. A vida não é um morango, assim como tem coisas boas, também tem coisas ruins. E o primeiro ponto que a gente pensou foi sobre o clima temperamental. Aqui vocês sabem que é frio e chove muito. Então é de um ponto para estar assim, aquele sol bonito, e depois de 1 hora virar totalmente cheio de nuvens e começar a chover. Então você tem que estar muito preparado para isso. Aqui na Holanda você tem as estações do ano muito bem definidas. Então você tem o inverno, que realmente é frio. Você tem a primavera, onde começa a ficar quente ali, mas ainda não é quente o suficiente. Mas você começa a ver as diferenças nas flores, você começa a ver as árvores brotando e tudo mais. E você tem o verão. E depois você tem o outono. Então aqui é tudo bem definido. Mas acontece que o clima é temperamental. Então, às vezes, no mesmo dia, você consegue ver quase que as 4 estações. O dia ele começa no -1, -2, e aí, quando vai chegando próximo ao meio-dia, 1 hora, você já tem uma temperatura próxima a 10, 12 graus, e à noite ele cai de novo. Então, você tem que estar muito preparado para isso. Chove bastante, é ruim pedalar, andar na chuva, mas você tem que fazer tudo, né? Eles estão acostumados, você vê as mães, os pais com as crianças na chuva, indo de um lugar para o outro. Venta bastante aqui também, então o vento tem às vezes que é tão forte que parece que vai te levar. Se você tá segurando sacolas, as coisas, a sacola faz assim. Guarda-chuva, desisti, não uso mais guarda-chuva, tanto que aqui eles recomendam usar bastante aquelas capas de chuva. Elas têm algumas impermeáveis que permitem que você consiga andar tranquilamente. Mas assim, quando você olha para fora e tá chovendo, dá até uma tristeza. Dá um desânimo, mas você tem que aprender a sair mesmo debaixo de chuva, senão você só vai ficar dentro de casa. O outro contra é que aqui na Holanda o custo de vida e os preços são muito elevados. Como você tem uma das economias mais fortes da Europa, isso faz com que os salários sejam mais altos. Mas em compensação, como todo mundo sabe que o salário é mais alto, quem pode cobra mais também. Então o custo de vida aqui é muito alto. Para você alugar é muito caro, para você fazer algumas compras é caro também. Por mais que o poder aquisitivo ele seja muito forte e você consiga fazer bastante compras, quando você compara com outros países, você às vezes paga mais caro pela mesma coisa. Então isso pode ser um contra, principalmente se você é um estudante e você não vai ter renda aqui na Holanda. Se você tentar sobreviver na Holanda com uma renda de outro país, pode ser terrível. Se você tem um salário aqui, dá elas por elas. Tanto que antes da gente decidir que viria, até então eu não tinha um trabalho, somente o Lucas. A gente pesquisou muito para saber se a gente ia conseguir sobreviver, né? Porque não adianta falar, tá, vai ganhar X, o aluguel, quanto que a gente vai ter que pagar, quanto que vai ser de água, de luz, enfim. Tudo isso é importante. E também a comida, a compra mensal, quanto que vai dar. Para isso a gente usou um site, eu posso deixar aqui, que dá mais ou menos uma comparação e fala quanto você gasta com 1 ou 2 pessoas ou em família. E tem um vídeo sobre isso aqui no canal, a Júlia vai deixar no card também para você ir lá acessar. Terceiro contra, a dificuldade de encontrar moradia. E isso, gente, não é só os expatriados que encontram, não. Até mesmo os holandeses têm dificuldade de encontrar uma casa para morar. A oferta é pouca para o tamanho da demanda e a gente vê diariamente pessoas mandando mensagem em grupos, perguntando, você sabe de algum lugar para alugar? Tô precisando de um lugar. Quando a gente estava procurando esse apartamento, a gente chegou a visitar alguns outros. E essas visitas não eram só eu e o Lucas que ia ver, eram várias pessoas. Teve uma visita que o Lucas foi que tinha 20 pessoas e uma que eu fui tinha mais ou menos 10 pessoas. Então imagina, é muita gente. E eu cheguei a conversar assim com as pessoas enquanto a gente estava olhando, né? Uma moça que veio, acho que da Índia, e aí eu comentei, nossa, tá difícil de achar. Daí ela comentou, eu não tô achando e eu preciso. Enfim, é um dos grandes problemas, eu posso estar errada em estar falando, mas na minha concepção acho que é um dos grandes problemas aqui da Holanda, que é a moradia. Um outro ponto é a barreira linguística. Mesmo qualquer holandês falando o inglês muito bem, o inglês não é a língua oficial do país. A língua oficial do país é o holandês. Então notícias vão ser faladas em holandês. Placas são em holandês. No transporte público, dependendo do local, você só vai ter as informações em holandês. Então é muito importante que você entenda ou pelo menos tenha o acesso ao holandês. Pode ser um contra e pode ser uma barreira muito grande no começo, mas com o passar do tempo qualquer pessoa consegue se adaptar.
Pra gente é um contra porque a gente ainda não fala holandês. Talvez daqui a um tempo seja mais um neutro ou talvez até um ponto positivo. É isso aí. Então agora vocês conseguem saber alguns prós e alguns contras conforme a gente trouxe. Você vai ver que existem um pouco mais de prós do que de contra, até porque a gente escolheu vir, mas é importante você tomar a sua decisão e ver se o que é pró aqui para você vale a pena ou se o que é contra é suportável, e aí você vai conseguir viver bem. Beleza? A gente vai começar com uma ideia nova, então no final de cada um dos vídeos, dos próximos, porque esse já não vai dar, a gente vai ler os comentários de vocês e a gente vai responder algumas perguntas, ou a gente vai ler o que vocês colocaram lá, ou se você não tiver nenhuma ideia de colocar, você pode escrever e tá tudo ótimo, a gente também vai responder. E aí no final de cada um dos próximos vídeos, a gente vai reacessar o vídeo anterior e ver nos comentários algumas coisas pra gente interagir com vocês no vídeo mesmo, tá bom? E aí a gente tem até uma ideia do que você pode colocar. Você pode falar aqui um pró ou um contra que a gente deixou de citar aqui para você interessante, ou coloca qual que você mais gosta, que te faria morar para cá, né? É isso aí, dúvidas gerais como: Lucas, como é que você deixa o cabelo tão bonito? Ou Júlia, como é que você conseguiu achar alguém tão bonito como o Lucas? Sei lá, o que tiver na sua cabeça. O que vocês quiserem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Nós estamos com o objetivo de chegar aos 1000 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha nesse vídeo, que vai nos ajudar muito. Quem não se inscreveu ainda é louco, tá? E a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!